Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma parceria, então, da Associação Universo Diverso com o projeto do Centro de Apoio ao Autista. Como tudo isso começou, quantas crianças são atendidas e, inclusive, essa parceria evoluiu para um espaço que foi inaugurado no começo do mês de maio. Para isso tenho dois entrevistados para falar a respeito, Fernando Andrade, fundador do projeto, também policial militar, e Renata Martins Santiago, coordenadora e psicóloga do centro, também voluntária aí desde fevereiro deste ano. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Fernando, começa falando pra gente, tudo começou a partir de você, né? Na verdade, a partir de uma experiência pessoal que gerou esse projeto, que gerou a parceria com a associação. Então conta pra gente como essa história começa. O projeto começou em 2010, né? O nascimento do meu filho Murilo. Tenho dois filhos, Matheus, de 16 anos, Murilo hoje com 14. Em 2010 o Murilo chegou para nós e desde bem pequeno já tivemos algumas demandas com ele, de demandas médicas, né? Dentro do seu processo de evolução a gente identificou alguns atrasos de desenvolvimento, até pelo comparativo com o irmão mais velho, que a idade era bem aproximada. E a partir daí uma palavra entrou no nosso vocabulário, né? A palavra autismo. E junto com ela um universo gigantesco de possibilidades, de desafios, de desencontro de informação, escassez de suporte, de atendimento, etc. Mesmo com toda a dificuldade a gente foi buscando, foi se capacitando, eu, minha esposa, buscando informação. Em meados de 2014, de 2010 a 2014, a gente correndo. Ele teve diagnóstico de transtorno do espectro autista com 4 anos já. Além do diagnóstico do autismo, veio um diagnóstico de deficiência auditiva, um diagnóstico de deficiência intelectual severa, né? Um atraso bastante severo assim, na parte cognitiva. E isso me startou a necessidade de buscar mais e mais informação. Então eu iniciei um trabalho nas redes sociais, com o Instagram, onde eu conto a história da vida dele, falamos sobre como a gente utiliza as informações que a gente absorveu, até as experiências com outras famílias, com os atendimentos que nós fomos submetidos com ele, para ajudar ele a se desenvolver dentro do nosso cotidiano e dentro das demandas que ele precisa, né? Com a rede social, a gente começou a ajudar outras famílias também, e a nossa história pessoal acabou meio que mostrando para outras famílias que existe vida pós-diagnóstico, por mais doloroso e difícil que seja. Uma vez que a família está pronta ali, preparada, entende a demanda da criança e busca informação, capacitação, ela se torna uma das principais ferramentas de evolução para essa criança, né? Então, através disso, começamos esse trabalho em redes sociais, linkado a isso. Como meu filho teve muitas demandas no primeiro momento, ele fez uma cirurgia para fazer um implante de prótese coclear, para poder ouvir. Ficamos bastante tempo em hospital e vislumbramos que muitas famílias, quando estão nesse período de internação, mesmo com crianças típicas ou atípicas, o momento de hospital é doloroso para a família e para a criança, internação, etc., né? No primeiro momento, a família, o entorno liga, faz contato, quer saber como é que está, mas se prolonga esse período de internação, fica só a mãe, o pai e muitas vezes só a mãe ali com aquela criança. Então, a partir daí, a gente começou um trabalho de arrecadação e entrega de brinquedos em hospitais. Isso começou em 2015. E foi crescendo, cada ano tendo mais adesão e mais brinquedos e atendendo mais pessoas, né? Em paralelo, o Instagram também foi crescendo. E aí, com a nossa história pessoal, a gente começou também a vir ideias, né? Escrevi 4 canções que contam a nossa passagem dentro do autismo. E cada uma conta um período específico, né, da nossa vivência com o nosso filho. Uma fala do diagnóstico, com toda essa carga emocional, com toda a força que nós tivemos que ter para entender a questão da demanda que ele tem e como ajudá-lo a se desenvolver. A outra canção que eu escrevi fala da comunicação com a criança autista e não verbal, que é o caso do meu filho. Então, os meios que a gente utiliza para entendê-lo, para compreender o que ele nos traz, né? E dentro desse período todo de contato com famílias, de troca, de feedbacks, etc., eu acabei fazendo uma constatação dolorosa, né? A evasão paterna é muito grande. Então eu encontrei muitas mães solo, com histórias incríveis de superação, né? Com histórias sofridas de falta de suporte da família,
com falta de rede de apoio, muitas mães que abdicaram da sua vida social, profissional, para lidar com a demanda da criança e enfrentam muitas dificuldades. Isso me startou uma outra canção, que é a Mãe Azul. Essa canção conta, na verdade, a criança agradecendo a mãe, né? Ela conversando com essa mãe, entendendo as frustrações, os momentos em que ela às vezes se esconde para poder chorar, para desabafar, para ter um momento só dela. E mais recentemente eu fiz uma outra canção que é uma crítica à nossa sociedade no contexto geral. O nome da música é Todos os Detalhes, porque a gente pega todas as questões mais difíceis que o autista enfrenta dentro da nossa sociedade, né? O preconceito, os olhares maldosos, quando a criança está em algum ambiente, ela apresenta algum padrão comportamental que para ela é natural, que muitas vezes é de regulação, para ela se entender naquele ambiente, e as pessoas não conseguem entender, né, isso. Então fala da questão dos olhares, fala da questão da exclusão, tanto na escola quanto em ambientes, fala também da evasão paterna, da depressão que as mães enfrentam, muitos pais também, que tem muitos pais solo também, que às vezes é a mãe que vai embora, mas é um número bem menor. Então a gente fala de várias questões do autismo que são dolorosas. E esse ano a gente teve algumas parcerias bacanas e startou a ideia de todo esse trabalho em redes sociais tornar um espaço físico, né? Para, ao invés da gente indicar tratamentos para as pessoas locais, para que essas famílias tenham acolhimento e a criança seja assistida, nós pudéssemos prover isso. E aí surgiu a ideia da associação Universo Diverso, né, que é um parceiro nosso, abraçar o nosso projeto do Centro de Apoio aos Autistas, que hoje a gente tem 60 crianças cadastradas. O atendimento lá vai vislumbrar a parte de psicologia. Futuramente, num projeto de expansão, a gente vai tentar trazer outras disciplinas. Hoje a gente já está funcionando a parte odontológica, né? Um atendimento de base, limpeza, restauração, avaliação, para que a criança tenha uma assistência nesse sentido. E a ideia é a expansão do projeto, né? Isso demanda de várias questões, custeio, buscar fontes de recurso, parceria nós temos, né? Parte de psicologia, a Renata vai poder falar melhor dessa parte mais técnica do projeto. E em um resumo bem breve, assim, é exatamente isso, né? Essa é a nossa proposta. Hoje são atendidas 60 crianças, então? Nós temos 60 crianças dentro do nosso cadastro, dentro do nosso radar. Algumas já estão passando pelo processo de avaliação, mas a gente ainda está meio que engatinhando nesse processo, né? E a ideia é expandir para quantos ou até quando? Então, a nossa ideia de expansão, ela visa, na verdade, não atender apenas o autismo, né? A ideia é atender múltiplas deficiências. Porém, é um trabalho, é um nicho de atendimento muito custoso, é muito caro. Então, a gente demanda de suporte, de apoio financeiro, vias de captação de recursos, seja através de emendas parlamentares ou de parcerias com empresas, com arrecadação através de dedução fiscal. Existem várias possibilidades aí, né? A gente está adequando todo o projeto, gerando um know-how de atendimento para poder apresentar isso para os locais que a gente entende que seja viável a captação de recursos. Renata, fala um pouco para a gente como que se deu essa parceria também, né, aí com o Fernando. Você atua como voluntária no projeto desde o começo deste ano, desde fevereiro desse ano, e é responsável, claro, por fazer toda essa triagem, acompanhamento só das crianças ou das crianças e das famílias também? Tá. Eu conheço o Fernando já faz algum tempo, né? A gente se conhece desde na área corporativa, que eu trabalho há muito tempo atrás. Acho que mais de 10 anos que a gente se conhece, né? Então a gente já troca figurinha a partir até da demanda do filho dele, né? A minha especialização na área da psicologia. E aí ele me trouxe a proposta de estar dentro da associação, desse projeto, desde esse ano. E aí a gente começou a falar um pouquinho de, né, essa parte de competência, né? O que a gente vai fazer lá, quais são o escopo de competência que a gente precisa aplicar. E aí a sua pergunta no sentido, é só com as crianças? Não, quando a gente trabalha com a criança, a gente precisa pegar ela como um todo, né? Escola, família e dentro do ambiente histórico dela. De repente ela vive não com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, e a gente vai trazer essas pessoas também para poder trabalhar, ensinar e ela replicar aquilo que a gente está fazendo ali no contexto terapêutico.
E aí, qual que é o tempo de permanência, geralmente, dessas crianças e dessas famílias no projeto? A gente não estipula um tempo, né? Porque a gente vai precisar entender qual que é a necessidade da criança, né? O projeto, assim como qualquer prestação de serviço na análise do comportamento, ele vai visar o que? A avaliação, né? A partir do repertório da criança, entender quais são as necessidades dela, quais são os excessos de comportamento, contextual, e a partir de alguns instrumentos científicos, né, que vão colaborar para a gente entender quais são os objetivos de intervenção. Depois disso, a gente faz um plano terapêutico, né, que esse plano terapêutico, inicialmente, ele vai ser aplicável, né, a análise de comportamento é aplicável dentro da clínica e ela vai replicar para os outros contextos, escola, família. Aí a gente vai fazer orientação parental, então não tem como a gente mensurar quanto tempo essa criança permanece no projeto, né, porque é para a vida, muitas delas, né, a gente vai precisar dar aí uma continuidade frequente nesse ensino. E a ideia é que a gente ensine muito, principalmente, o ambiente mais natural possível, que é a família e a escola, para que a criança vá dissociando só do contexto clínico, né? Para que ela aprenda mais no ambiente social, porque se ela só aprende na clínica, não é a aba, a gente não trabalha visando o conhecimento na clínica. O ensino é para a vida, é uma forma generalizada. E aí a gente não fala de tempo, porque cada criança, cada pessoa, na verdade, a gente fala de criança, mas cada pessoa vai aprender no seu tempo e não tem como a gente mensurar qual o tempo necessário para cada uma. Enquanto a Renata estava falando, estava aparecendo algumas imagens aí dessa nova sede também. Sim. Fernando, queria que você trouxesse para a gente a presença e esse apoio também das famílias, como a Renata trouxe para a gente agora, que é dado também esse acompanhamento. Então, assim como ela frisou, né? Quando você assiste apenas a pessoa dentro do transtorno do espectro autista e não entende o contexto, né? Em qual ambiente ela está inserida, se essa família vai realmente participar do processo de desenvolvimento dessa criança, se elas vão realmente entender a demanda que elas têm dentro desse processo evolutivo, o trabalho de consultório ele acaba se tornando inócuo, né? Acaba não tendo a eficácia que a gente busca. Eu falo pela minha experiência pessoal, meu filho evoluiu muito com o trabalho que a gente faz em casa com ele, né? Então, utilizar o que é aprendido dentro do consultório e replicar nas demandas do dia a dia. Então, muitas atividades que são feitas lá de repetição, a gente utiliza, por exemplo, vamos guardar uma louça. Tem algumas questões lá de trabalho que é feito para situação de organização de espaço, de montagem de blocos, colocar cada coisa no seu ambiente, e a gente transfere isso para uma atividade cotidiana. Então, mostrar para ele, ó, isso aqui fica nesse lugar, cada coisa tem o seu espaço adequado para permanecer. E não só no guarda-louça, varrer uma casa, ou até na questão de utilização de banheiro, para ele entender onde é que ele tem que fazer, as necessidades dele. E o meu filho, ele veio absorvendo muitos desses comportamentos com a repetição das atividades dentro do nosso dia a dia. Então, assim, é fundamental que, assim como a doutora Renata falou, essa engrenagem funcione muito bem. Então, o atendimento terapêutico, a família entendendo o que está sendo feito no atendimento terapêutico, a escola conectada com esse centro de atendimento, para que também entenda o que está sendo feito ali e possa replicar no ambiente escolar, né? Infelizmente, a gente vai esbarrar na capacitação. Hoje, a escola, tanto pública quanto particular, a gente tem uma defasagem gigantesca de profissionais capacitados a lidar com a criança dentro do transtorno do espectro autista. Muitas vezes por falta de suporte para esse professor e outras por falta de interesse também, né? É uma realidade. A gente, para você ter uma ideia, normalmente o cuidador dessa criança na escola pública, que foi a minha realidade e é a minha realidade, ela não tem uma capacitação na ciência ABA para entender aquele comportamento da criança e poder auxiliá-la dentro dos processos evolutivos. E muitas vezes não tem nenhuma formação dentro da área de psicologia. Ela é uma pessoa contratada para cuidar da criança, levar no banheiro e dar comida. E não é essa a função que se espera de uma T, que é um assistente terapêutico na escola. Então a gente tem muitas barreiras ainda para suprir, né, para alcançar. Outra coisa que seria interessante, que a gente não tem, muito por questão de recursos das famílias, mas acredito que o Estado poderia prover, seria um treinamento para essas famílias. Então a criança começou a apresentar um padrão de comportamento que a família pode passar batido por não conhecer os comportamentos que são gatilho para uma intervenção ou por uma análise mais aprofundada.
mas a escola tem por obrigação conhecer isso, saber quais são os comportamentos que são gatilho para o autismo. Então, poxa, a criança tem um atraso de fala muito exagerado, ela tem alguns comportamentos que são muito repetitivos e causam prejuízo nas atividades cotidianas da escola. Essa criança, ela tem uma irritabilidade muito grande dentro de algumas atividades, ou ela não consegue parar na cadeira, concentrar nas atividades. São gatilhos muito importantes para que seja feita uma análise mais aprofundada. Ah, vai diagnosticar naquele momento? Não. Mas essa criança vai ser indicada por um profissional capacitado que possa dar um norte, entender qual que é a demanda da criança, e isso vai ajudar sobremaneira o desenvolvimento dela. E a gente não tem isso. Num cenário hipotético, a criança teve esse start de possibilidade diagnóstica e no espaço adequado ela foi realmente diagnosticada, seria interessante que o Estado já na outra ponta da linha tivesse um treinamento pronto para pais e mães. Sabe, ela recebe, ó, você está aqui, ó, seu filho está com diagnóstico, a demanda dele é essa, é transtorno do espectro autista, você vai receber um login e uma senha de um curso de capacitação de pais, onde esse pai vai saber o que é o autismo, ele vai saber o básico de algum tipo de intervenção para que ele comece a fazer um trabalho com essa criança, até algum espaço de atendimento público possa acolher essa criança. Mas a criança já vai estar sendo submetida à intervenção, né? Então isso seria interessante. E o custo não é tão alto. E você vai montar esse módulo de treinamento uma vez só. E esse módulo vai ser revisado uma vez por ano por uma equipe capacitada de profissionais que vai, vamos incluir isso aqui porque a ciência falou que esse tipo de módulo está um pouco ultrapassado, vamos alterar essa parte do curso. Ou vamos incluir outra parte, ou deixa do jeito que está, mas incluir mais alguma coisa que evoluiu dos tratamentos, etc, né? Então, para essa mãe ter todo o know-how do que é a deficiência. Eu falo porque o meu filho nasceu em 2010. Em 2010 ainda, foi a primeira vez que a gente ouviu a palavra autismo, né? Ele com 6 meses, o médico falou para nós, o comportamento que ele apresenta não tem nada a ver com a hipotireoide. Ele tem hipotireoidismo também, mas não tem nada a ver. Esse comportamento que ele tem de não ter contato visual durante a amamentação já é um comportamento mais latente na primeira infância, né? Ele não ter troca, não apresentar sorriso social, que é aquele sorriso do você aparecer, de repente a criança rir ou esboçar alguma reação, ele não tinha nada disso. E também tinha muito déficit de tônus muscular. Com 6 meses ele nem sentava ainda, ele só ficava deitadinho. Então, eram os gatilhos muito fortes que nós tínhamos e o médico falou, esse comportamento dele é muito associado ao autismo. E ele teve o primeiro diagnóstico dele foi aos 7 meses, foi de transtorno global de desenvolvimento, que era uma subclasse do autismo, né? Era uma das subclasses que hoje já não existe mais essa nomenclatura. E nessa época, para você ter uma ideia de como é recente a ideia do trabalho com a pessoa autista, o autismo não era nem considerado deficiência, né? O autismo entrou no rol de deficiências, tanto para tratamento quanto para acesso aos benefícios de prestação continuada, em 2012, com o advento da Lei Berenice Piana, que é uma pessoa do Rio de Janeiro, super engajada, né? Tem um filho autista também, militante, e conseguiu emplacar esse projeto lá na Câmara dos Deputados e virou uma lei que trouxe o autista para dentro da questão da pessoa com deficiência, né? Isso abriu um leque de possibilidades, trouxe muitas pessoas que estavam negligenciadas para dentro de uma possibilidade de captação de recursos para se prover tanto para si quanto para a criança, né? E até essa lei é a que dimensiona todo e qualquer tipo de trabalho relacionado ao autismo. Ela é bastante ampla, muitos estados e municípios utilizam dela para montar suas legislações regionais ali e para prover para os seus autistas, né? É muito pouco ainda o que a gente tem, né? Trabalhos como esse que nós estamos querendo fazer não tem a intenção de substituir a mão do Estado, mas compor, poder ser um suporte a mais e quem sabe lá na frente até poder ser um acessório do Estado para prover para essas famílias, né? Renata, o Fernando falou para a gente muito sobre esses gatilhos, né? Muitas vezes os pais, até por falta de conhecimento, não conseguem perceber e aí o diagnóstico acaba vindo de forma mais tardia, mas que as escolas, por si só, deveriam saber diagnosticar ou ter algum profissional ali que ajudasse nessa orientação. Quais são, basicamente, esses gatilhos? O Fernando citou alguns aqui para a gente, né? Bem compartilhando um pouco do caso do filho dele também, mas de forma global, até para quem nos acompanhe, possa, de repente, servir de alerta, né? Ou de uma luz.
Eu ia pegar o gancho mesmo disso, né? Eu trouxe aqui a caderneta de saúde, que toda mamãe recebe, né? Quando o neném nasce. Aqui, claro, idealmente não é só isso, né? Mas idealmente seria isso, o Estado fornecer mais orientações. Mas isso aqui já é um parâmetro, né? Na página, a partir do 19, ela traz alguns estímulos que as mamães, os pais, né, podem ter com a criança. Aqui. Podem ter com a criança. Ela começa assim do 0 meses, né? Até começa do 2 meses e ele vai dando alguns estímulos que a mãe pode fazer com a criança, como o Andrade disse, na hora de amamentar, olhar, né? A criança já consegue fazer esse olhar, esse contato visual. Então, cada etapa do marco do desenvolvimento, eles dão aqui sugestões de estímulos. A partir disso, quando a criança, dentro desse marco, ela não faz nada disso, porque aí a gente também vai olhar a forma persistente, tá? Não é que a criança faz uma coisa ou não faz outra, que a gente vai entender que tem algum risco ali. Não, se a criança de uma forma persistente, ela não faz o contato visual, ela não, quando a mãe tenta interagir ali dentro do que está pedindo aqui na estimulação, ela não tem responsividade, ela não responde a nada do que a mãe está tentando estimular, dentro do critério de placabilidade, cabe um profissional avaliar, que é o pediatra, o neuropediatra, até mesmo o psiquiatra, neurologista, analisar se tem um risco, né, para critério de TEA. E aí a gente vai para os profissionais que fazem esse rastreio que a gente chama, que são profissionais terapêuticos, que existe uma equipe multi que vai olhar para isso através de alguns instrumentos que cientificamente dizem que isso aqui, se a criança não responde, tem um risco, e a gente vai acompanhar. Quando a caderneta mostra, ela vai até os 2 aninhos, tá? Ela vai aqui até os 2 aninhos. Por quê? Porque quando a gente consegue mensurar que a criança não está acompanhando dentro do seu marco de desenvolvimento de forma precoce, o prejuízo é menor, que é o que o Andrade falou, né? Ele começou desde o comecinho, então quanto mais cedo eu identifico, mais cedo eu estimulo. Então os pais podem se utilizar dessa caderneta para ir já acompanhando o seu filho desde pequenininho, desde os 2 meses, as respostas que essa criança dá a partir da sua competência pelo marco do desenvolvimento. Se ela frequentemente não responde nada disso, aí o pediatra pode acompanhar. Então isso aqui eu acho que é um instrumento bem válido, né? É algo que inicia para os pais, dar um alertinho, acender uma luz para buscar um profissional para fazer o rastreio da forma adequada, da forma que a ciência pede, né? Que é alguns inquéritos com a família, inquérito a partir da história de vida, da gestação também, é muito importante entender como que foi essa história gestacional e a partir disso, dependendo da idade que a criança está, a gente traçar o objetivo de quais são os déficits, né? O que falta para a criança, porque além do diagnóstico, eu acho que é bem legal ressaltar que se a mãe percebeu, o pediatra normalmente que tem especialização na área, ele já vai encaminhar para uma intervenção, ele não vai esperar o diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico leva um tempo. Mas quanto mais a gente já entendeu que a criança, com 1 ano, ela não faz contato visual, ela não brinca, não consegue pegar uma bolinha, que tem aqui algumas sugestões, né? Ela não imita, ela não compartilha, ela não faz aquela atenção com uma outra criança, ela não rastreia quando a mamãe tenta brincar ali com alguma coisa. Já é possível a gente começar a estimular, já é possível a gente fazer uma intervenção trabalhando esses déficits que já estão aparecendo. E de contrapartida, né, de forma similar, a gente vai trabalhando com o profissional que vai laudar, que vai fazer uma avaliação abrangente, junto com aquilo que a gente está identificando que falta, né, dentro do marco do desenvolvimento da criança, ou que excesso, às vezes é um excesso de comportamento, às vezes a criança que a gente chama de birra, né, que se joga muito, que chora muito, que não consegue se comunicar. Então, a gente vai trabalhar esses excessos também. Por quê? Porque esses excessos, e aí, de novo, se for persistente, se for relevante, que dá prejuízo para a criança, a gente precisa entender que é algo que não está dentro da normalidade da criança, não, da pessoa em si, né? E aí esse profissional que vai diagnosticar, que vai laudar, são os profissionais da área médica, mas eles vão estar linkados com os profissionais da área terapêutica para poder estar trazendo esses instrumentos, esses marcadores que disseram que a criança, dentro do seu marco de desenvolvimento, ela não está evoluindo, ela não tem aquele repertório. E aí ele vai decidir laudar ou não, né, para poder estar
batendo o diagnóstico, porque para a gente um pouco importa o diagnóstico, a gente vai olhar o que falta, o que a gente precisa trabalhar, quais são os prejuízos que a gente precisa dar andamento para poder intervir com a criança. Quanto mais cedo, independente de diagnóstico, a gente consegue não comprometer o desenvolvimento da criança. E os pais ou mães podem começar esse rastreio, por exemplo, a partir de qual profissional? Aqueles pais que desconfiem, né, de alguns desses pontos que vocês trouxeram para a gente. Ele vai precisar validar com o médico, né, porque aí o médico vai dar essa orientação. Mas idealmente é com o terapeuta, ou psicologia. Começa na psicologia e aí depender do quanto é o atraso, qual que é o déficit que a gente está falando, tem outras áreas envolvidas. A fono, dependendo da idade, a terapia ocupacional, fisioterapeuta. Então vai depender, por isso que o profissional médico ele vai poder orientar para onde ele vai primeiro. Fernando, você citou para a gente aqui algumas dificuldades, né, em todo esse trajeto de qualquer família, né, que tenha um filho com um transtorno de espectro autista ou uma filha, enfim. E aí a gente pode começar falando pelo preconceito, por exemplo, né? Isso você tem percebido que à medida que políticas públicas têm sido criadas, né, digamos em maior número, com o passar do tempo, tem feito com que regrida um pouco mais esse preconceito ou ainda não? A questão do preconceito, existem duas variantes, né? Existe a pessoa curiosa, que ela vê o comportamento, só que ela não sabe como chegar ou como não entende aquele comportamento e está aberta a entendê-lo, a ouvir e até participar de alguma forma. E existe a pessoa que realmente é preconceituosa, que ela vê o comportamento, ela enxerga que tem alguma demanda ali, né? Porém, mesmo assim, ela julga, ela olha com um olhar de julgamento, ela tenta afastar aquela criança daquele ambiente. Então, assim, para nós, família é muito doloroso, né? Porque a gente sabe que a nossa criança não faz por mal. Os comportamentos dela, invariavelmente, são comportamentos de regulação, né? O autista, ele é sensorial. E a questão sensorial dele é muito aguçada. Isso é tanto para o bem quanto para o mal, porque eles são suscetíveis às mesmas exposições que nós, de ruído, de cheiro, de textura, de movimentação de pessoas, de estímulos visuais, etc. Só que para eles, alguns desses estímulos causam uma desregulação dentro da parte neurológica dele ali. E aí ele acaba entrando em crise. Né? E as crises, elas são manifestadas de várias formas. Então existem crises de autolesão, de grito, criança que se joga no chão, tem criança que só chora. E nós, como família, a gente começa a aprender ali, a saber o momento que a criança vai explodir, né? E nós vivemos quando vai participar de atividades em alguns lugares e tal, desculpa, ele é autista, ele está fazendo isso porque ele é autista, olha, moça, desculpa, não é por mal, é porque ele é autista. E a gente enxerga nas outras pessoas um olhar de julgamento mesmo, né? O meu filho, por exemplo, ele é muito característico, o autismo dele. Ele tem estereotipia bastante, movimentação de mão, ele tem giro, ele bate na cabeça, ele pula, né? São comportamentos dele, naturais para ele. Tão naturais quanto para nós, às vezes, estar sentado e balançar o pé. Ou às vezes para nós estar mexendo a mão com alguma coisa. Para nós são comportamentos naturais e para ele é a mesma coisa. A nossa luta é para que ele controle melhor esses comportamentos, para que ele consiga entender melhor esses estímulos que são dolorosos para ele muitas vezes, e para que ele comece a entender quando ele está saturando de um ambiente ou de alguma atividade ou de alguma coisa, ele nos dê algum sinal para que a gente possa tirá-lo daquele ambiente ou propor alguma outra atividade que seja mais relaxante para ele, né? Mas o preconceito, ele afasta do ambiente comum, seja familiar ou seja de ambiente esportivo, escolar. Falando do escolar é pior ainda, porque a gente enfrenta o preconceito até do educador muitas vezes, né? Eu falo porque eu tive essa dificuldade também. Meu filho hoje estuda numa escola especializada, porque o ambiente escolar não estava provendo para ele o que ele demandava de suporte, e muito porque a própria escola nos motivou a tirá-lo daquele ambiente, entende? Então não tinha um acolhimento, e muitas famílias passam por isso, né? Então, assim, eu tento e eu falo para as pessoas, eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para falar de autismo, para falar dos padrões de comportamento, para falar da importância da família conhecer a sua criança, conhecer a síndrome,
para falar da sociedade no contexto geral, conhecer a síndrome, conhecer o transtorno do espectro autista no contexto mais generalizado, porque quando você estiver em um ambiente, você vê uma pessoa autista tendo algum comportamento, você vai saber o que está acontecendo ali. Então você não vai ser uma pessoa preconceituosa por ignorância. Se você for uma pessoa preconceituosa, você vai ser da mesma forma. Como tem pessoas que são preconceituosas com o público LGBT, ou com o pessoal, por exemplo, com negros, com outras religiões, etc. Né? Preconceito generalizado, vamos dizer assim. A pessoa sabe que é normal, que a pessoa não tem, é uma condição dela, aquela situação, mesmo assim ela é preconceituosa. Com a pessoa autista acaba acontecendo muitas vezes a mesma coisa. Com o autista é mais doloroso porque o autista muitas vezes não entende a maldade das outras pessoas. Né? Às vezes ele está sendo expurgado do ambiente, mas ele se identifica com alguém daquele ambiente e ele se entrega, ele abre o seu coração ali. O meu filho é muito assim. Ele não fala, mas ele tem o jeito dele de demonstrar carinho, de mostrar para a pessoa, poxa, eu me conectei com você. Né? Quando as pessoas aceitam isso dele, poxa, para mim é fantástico. Quando ele é abraçado, é acolhido no ambiente. Mas a gente já teve situações muito desagradáveis, de ele ser praticamente expulso de alguma atividade, de algum espaço. É muito doloroso para nós, família, presenciar esse tipo de situação, e isso acontece muito mesmo. Né? Quando vim para cá, eu trabalhava no policiamento de área, recebi um convite para vir para a Assembleia Legislativa. A deputada Analice Fernandes, que é daqui da casa, me convidou para vir para cá. Nós tivemos um contato bacana, até ajudei ela no processo diagnóstico do neto dela, ela tem um neto dentro do transtorno do espectro autista. E através desse contato, nós sempre tínhamos algumas conversas sobre autismo e tal, e acabamos desenvolvendo um projeto juntos, um projeto de lei para a criação de centros de referência para tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista a nível estadual. E o que esse projeto vislumbra? Além do centro de atendimento para a pessoa com transtorno do espectro autista, a capacitação dessas famílias e um trabalho voltado para orientação da sociedade em um contexto geral. Então, um trabalho até vislumbra também essa questão do treinamento para mães, né, em vídeo aulas, para professores, para pessoal da área da medicina, tanto médicos, pediatras, que muitos infelizmente não conhecem o autismo. Tem muita criança que, nesse primeiro momento onde a mãe identifica o padrão comportamental e a criança passa com esse pediatra, ele não consegue identificar ali o padrão comportamento e fala que não, a criança tem o tempo dela, etc, etc, ele negligencia um padrão comportamental que muitas vezes já está bastante exacerbado. E esse projeto de lei, ele engloba isso também. E o projeto de lei prosperou na casa, né? A deputada Analice, ela apresentou o projeto, tramitou com um tempo recorde, acredito eu aqui. Em 5 meses ele saiu de um PL para uma lei estadual, que foi sancionada pelo governador em 2023, ano passado, em setembro. A lei 17.744, que autoriza o Estado de São Paulo a criar centros de referência para tratamento de pessoas com autismo ou criar vínculo ou convênio com espaços já existentes, né? Ou alguma ONG que preste serviço, ou algum município que tenha um centro de atendimento e o Estado possa compor ali com aquele município, né? Então é uma lei muito importante, a gente ainda está discutindo algumas formas de colocar em prática algumas dos pontos da lei, mas é um start muito bom para que a gente possa ter realmente políticas públicas de qualidade, né? Que é o que hoje nos falta. E a partir do momento que você joga o tema autismo para a população, fica mais fácil para nós que vivemos o autismo à flor da pele, porque a gente para de receber alguns olhares maldosos ou ser tirado de alguns ambientes, né? E quanto mais pessoas souberem, conhecerem, entenderem do que é o autismo, é melhor até para elas, porque ninguém está, né, imune a ter uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Então, por mais que você não tenha na sua vida hoje, você conhecer os padrões comportamentais, que a gente já abordou aqui, os atrasos que são significativos para um diagnóstico, às vezes você tem um sobrinho, um filho, um primo, ou o filho de algum amigo que está dentro desse padrão comportamental e a família não entende ou não consegue alcançar, mas você, com a informação que você conseguiu ver aqui nesse vídeo, nesse programa conosco, você pode falar, poxa, ó, eu vi no programa tal que a criança, quando ela tem um atraso muito grande nesses aspectos, é importante vocês fazerem uma análise mais aprofundada.
Aí você falou do qual caminho, né, que a família segue. Qual que seria o cenário ideal? Pelo menos ao meu ver. A criança, em média, ela inicia no ambiente escolar a partir dos 4 meses, né, que é a idade início para creche. Nesse período inicial de creche ali, o pedagogo que lidar com essa criança no ensino infantil, ele tem que ter esse know-how de informação, né? Mesmo que seja fixado num quadro na parede da sala de aula. Comportamento, gatilho para diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então ela vai ter aquela tabela ali e ela vai acompanhar as crianças, porque ela faz o relatório de cada criança. Então a criança não alcançou isso, não alcançou isso. Poxa, essa criança aqui, ela tem vários sinais, vários pontos de rastreio para autismo. Então faz um relatório, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde. Secretaria da Saúde, tendo o centro de referência para tratamento de criança autista, envia para esse centro de referência e o centro faz contato com a família. Como que é feito hoje? A escola faz o relatório e entrega para a mãe. Ó, sua criança tem um padrão de atraso comportamental, você precisa procurar um especialista. Aí essa mãe fica perdida. Mas onde eu vou? Aí ela vai no posto. Uma consulta com o neuro hoje, em média, está demorando 1 ano. Em 1 ano você perde muito. Tá? E aí a gente volta para a questão. Diagnóstico e intervenção precoce é fundamental para o desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa no contexto geral, porque ela vai ser uma criança autista, ela vai ser um adolescente, vai ser um adulto autista. Quando você faz o trabalho de base com essa criança, você aproveita uma das nossas maiores e principais capacidades no início da nossa vida, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a mudanças, de aprender comportamentos, de aprender e de corrigir comportamentos inadequados, que é no nosso começo de vida. Depois de mais velho é muito mais difícil, né? Vamos pegar um exemplo. Para aprender uma língua é mais fácil você aprender pequenininho ou mais velho. Então é a mesma ideia. Quando você introduz comportamentos adequados para uma criança que tem um comportamento atípico desde muito cedo, a ideia é que ela aprenda esse comportamento adequado e substitua esse comportamento inadequado. Então, por isso que é importante o diagnóstico o mais precoce possível e a intervenção precoce também, né? E políticas públicas para que isso ocorra, a gente está tentando startar aqui pela Assembleia Legislativa. Acredito que seria importante os municípios também terem as suas próprias legislações, capacitar seus professores, ter curso de capacitação para os pedagogos, que é a base, é ali onde passa muita coisa batida, né? Às vezes o pedagogo não consegue lidar com a criança, não consegue fazer o trabalho de intervenção com ela, as atividades, essa criança tem muito arredia, e o próprio psicólogo, o pedagogo não sabe o que é, porque não tem informação. Então, a base do ensino, a base do processo escolar, ela tem que estar pronta, capacitada, para que essa peneira passe o menor número possível de crianças, né? Principalmente as crianças com grau de suporte ou com grau de comportamentos gatilho muito alto. Vai passar crianças com grau 1 de suporte mais leve, que às vezes o atraso mais latente apareça mais para frente. Mas tem crianças com 1, 2 anos que você já vê muito nítido ali o autismo dentro daquela criança. E essas a gente precisa diagnosticar muito rápido, porque são as que vão demandar maior tempo de terapia, uma maior intensidade de terapia, de trabalho de intervenção e um plano direcionado muito mais especificado, né? Olha só, Fernando, Renata, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Alesp Cidadania, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre isso. Estamos de volta com a Alesp Cidadania de hoje, tema falando sobre transtorno do espectro autista. Tenho 2 convidados aqui conosco. E aí vamos voltar nesse bloco falando um pouquinho, Fernando, sobre eu até vou mudar aqui a ordem da pauta, né? Você me trouxe tantas questões importantes como a evasão paterna, como essa depressão muito presente nas mães, por exemplo. Mas agora nos bastidores você me trouxe uma outra questão muito séria, que é a questão do irmão. Né? Quando o irmão que não tem algum tipo de transtorno, como fica essa criação, né? E quais são os desafios, o que pode vir por aí? Realmente é bem complicado, né? Normalmente eu acabo utilizando a minha experiência pessoal porque eu passei por tudo isso, né? O Murilo, quando nasceu, o Matheus já tinha 2 anos, meu filho mais velho. E quando o Murilo chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi: vem, Matheus, vamos ajudar a dar um banho no irmão. Então a gente sempre trouxe muito para perto.
e sempre tentou fazer atividades diversificadas com ambos, né? Passear com os dois juntos, passear só com um, levar o Matheus para aproveitar as demandas, curtir, participar, viajar, etc. Mas mesmo a gente policiando toda essa questão de atenção, né, de dividir a atenção para os dois, involuntariamente você acaba dando mais atenção para o que demanda de maior atenção, de maior suporte. Então, por exemplo, o Matheus, ele teve um desenvolvimento típico de uma criança. Então, ele começou a falar muito cedo, andar, até as questões de autocuidado, de autossuficiência para as demandas do dia a dia. E o Murilo sempre teve mais suporte para comer, para banho, para ir para os lugares, para troca de roupa, etc. Então, em um dado período, mesmo a gente policiando, cuidando disso, tentando dividir as demandas de atenção, teve um período em que o Matheus teve uma regressão de comportamento, né? E a gente, no início, não entendia. Porém, no contato com os terapeutas, com o psicólogo que assistia a gente nessa fase, ela falou, muitos comportamentos que ele está apresentando hoje têm relação com o comportamento do irmão, ou com o comportamento de vocês em relação ao irmão. Porque se você dá muita atenção para um e o outro se sente rejeitado ou negligenciado, ele começa a ver o que o irmão faz e vai repetir os comportamentos para ter a mesma atenção do irmão, né? Isso na primeira infância, como criança. Como adolescente, que foi o que aconteceu no período escolar dele, ele vai começar a ter comportamentos que ele não tinha para tentar chamar a sua atenção. Então vai ficar um pouco mais rebelde na escola, ou vai começar a fazer coisas que ele não costuma fazer para ter o suporte que o irmão tem, para ter a mesma atenção que o irmão tem, né? E quando a gente não policia esse tipo de situação, a criança ou adolescente ou até adulto que tem um irmão com esse tipo de demanda, né, de suporte, ele pode vir a desenvolver uma depressão, né, se sentir excluído, não ter autoestima, pensar que tipo, não tem validade dentro daquele contexto familiar, né? Então é importante que a família que tem uma criança neurotípica e uma criança neuroatípica, uma criança com ou uma criança sem deficiência, você tente dividir ali o tempo para essas crianças, né, para essas duas pessoas no caso. Fazer atividades com todos juntos, fazer uma atividade específica com a pessoa que não tem deficiência, um passeio, uma viagem para um lugar que ela goste. Para a criança com deficiência a mesma coisa, levar a um lugar que ela se adeque ali naquele ambiente. Porque assim, a pessoa pensa, pô, mas a família tem que estar sempre junta, né? Tem que estar todo mundo sempre junto nos mesmos lugares. Para nós é muito difícil, porque o Murilo ele demanda de atenção o tempo todo. Então se eu sair com ele, com o Matheus e com o Murilo para o mesmo lugar, para fazer uma atividade onde eu preciso dar atenção para os dois, eu não vou conseguir dar atenção para o Matheus. Porque o Murilo é o tempo todo segurando a minha mão, eu tenho que estar segurando sempre ele, porque ele corre, ele quer explorar tudo de uma vez só, né? E ele está banado, ele tem o jeitão dele ali de correr e não olhar muito para o lado. Então eu tenho que estar sempre em cima dele e eu não vou conseguir brincar com o Matheus, por exemplo, num jogo eletrônico, ou numa cama elástica, ou acompanhar ele no escorrega, etc, né? Então é importante você diversificar as atividades, vai ter atividades que vai fazer todo mundo junto, em família, mas tem alguns momentos que você tem que ter com o outro filho, né? De uma viagem, de um passeio, de uma troca de ideia, de uma conversa, de um bate-papo mesmo ali, mas para ele entender o que é o irmão, quais são os comportamentos e por que muitas vezes você tem que dar uma atenção maior para o irmão, ensinar esse outro irmão a cuidar dessa pessoa com deficiência na família, né? Para ele ser um instrumento também de evolução para o irmão e até para ele como pessoa. E evitar essa questão dele se sentir excluído do processo. É fundamental, na minha visão. Renata. Isso mesmo, né? Acho que é bem importante a gente entender que quando tem uma criança, seja ela mais velha ou até menor, ela passa a ser um pouquinho de cuidador também da criança, né? No espectro, porém é preciso realmente fazer essa distinção, entender a necessidade da atenção para os dois em conjunto quando possível e também a atenção de qualidade para aquela criança que não está dentro do espectro e às vezes nem espectro, tá? Às vezes existe crianças que não tem nenhum tipo de transtorno de desenvolvimento, porém ela exige um pouquinho mais da mãe, ela exige mais do pai, e aquela criança que não exige normalmente, ela tende a não ser tão vista, né? E aí ela também pode estar passando por um processo de ansiedade, um processo de depressão, porque ela não se sente pertencente
aquela família, né? Eu já tive casos bem importantes que não tinham nenhum tipo de transtorno envolvido, mas tinha uma questão de uma atenção e uma negligência por parte dos filhos, né? Então, cabe olhar isso, tem que fazer esse monitoramento, porque é bem importante, porque isso vai para a vida, né? E aí esse comportamento que o Andrade trouxe de tentar trazer atenção, fazer algumas coisas para chamar atenção, pode virar um comportamento aprendido, né? Porque se meu irmão, com transtorno ou não, faz algo e obtém essa atenção, eu também vou fazer. E não é porque a criança, a pessoa quer. Isso é da conduta humana. A gente aprende, né? Então a gente aprende a fazer comportamentos esperados, socialmente relevantes, e comportamentos não para obter algo, né? A gente sempre vai ter uma função. Então é o que o Andrade falou. Eu quero ter a atenção dos meus pais. Eu sei que funciona assim em algum determinado momento com alguém. Eu vou fazer o mesmo. E aí tem a questão da mãe também, né, desse psicológico dessa mãe que o Fernando trouxe para a gente, com essa grande evasão paterna, infelizmente. E quando a gente fala de um espectro, né, um transtorno do espectro autista, é importante também, né, Renata, a gente trazer que nem todo mundo, nem todas as crianças ou adultos ou adolescentes diagnosticados com autismo têm o mesmo grau de comprometimento. Até por isso a palavra espectro, como Exato. O Fernando já trouxe para a gente, né? Isso. Existem alguns critérios, né, que desde o início a gente vai caracterizar para estar dentro do espectro. Porém, dentro desse nível de suporte, cada um vai estar dentro do seu espectro, né? Nem toda criança vai ter uma questão sensorial, nem toda criança vai ter um comprometimento na fala, nem toda criança não faz contato visual. Por isso que é importante ser assistido por um profissional competente, com especialização, com acompanhamento contínuo da equipe multidisciplinar para entender qual que é a necessidade daquela criança. Porque se eu entender que todos se colocam numa caixinha, eu vou trabalhar coisas que não é necessário para aquela criança. Porque quando a gente faz o planejamento, a gente vai olhar o que é necessário para intervir com aquela criança, né? E não vai olhar todos os critérios, porque nem toda criança com autismo vai ter todos os critérios. O nível de suporte 1 vai ter um tipo de comprometimento, o nível de suporte 2 outro, o nível de suporte 3 outro também. Fernando, fala um pouco pra gente como foi essa questão da aceitação também e como vocês tratam hoje no projeto de vocês. Imagino que grande parte desses pais, dessas mães que cheguem, principal, antes de você conseguir dar esse apoio para o seu filho, é você aceitar, né? Sim. O nosso processo de aceitação, ele acabou ocorrendo de uma forma muito naturalizada, porque foi muito precoce, né? O Murilo, ele nasceu, ele ficou um período internado já pelo déficit glicêmico, e logo que saiu do hospital já fez o exame do pezinho, já veio o transtorno da glândula tireoide. Então a gente começou a acompanhar o comportamento dele e a gente identificou muito cedo o atraso. Nesse período eu estava na faculdade. Eu estava fazendo educação física e as primeiras matérias da educação física é a análise do desenvolvimento humano. Então são os marcos do desenvolvimento. E como eu tinha o Matheus mais novo e vi o comportamento do Matheus, né, como foi a progressão comportamental dele, evolução, etc. E na faculdade a gente estava vendo a mesma coisa, então eu falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Com 3 meses ele já tinha que estar um piruleta aqui, já mexendo e olhando e tal, e não tinha esses comportamentos, né? Então, para nós, para minha realidade, para minha esposa, a gente entendeu bem. Mesmo entendendo bem, não deixou de ser doloroso, né? Foi muito doloroso, muito difícil. Hoje ainda não pela questão da aceitação, mas pela questão da condição dele, porque às vezes a gente fica perdido. Por mais informações que você tenha, por mais estudo que você faça, a criança ela vai apresentar um comportamento ali que você não entende. Poxa, mas a gente já superou essa fase e ele regrediu de novo, né? E isso acontece bastante, no nosso caso, por exemplo, acontece bastante. Tem muitos comportamentos que ele já tinha superado e ele volta a repetir algumas coisas novamente. Então, por exemplo, subir em cima das coisas ou questão de banheiro, né? Hoje ele vai no banheiro sozinho. Então, para fazer o número 1, ele vai e acerta lá, show de bola. O número 2, ele vai, às vezes ele faz na roupa e não se incomoda. Ele, se deixar, ele fica o dia inteiro sujo, entende? Então, era um comportamento que ele tinha alcançado, estava bem, daqui a pouco ele regrediu. E a gente tenta buscar, poxa, onde eu estou errando? Né? E aí entra aquela questão, poxa, onde eu errei? Por que aconteceu isso comigo? Isso mais para muitas famílias que entram em contato comigo. Né? Tem pessoas que entram em contato comigo através das redes sociais totalmente perdidas, em desespero. E muitas vezes é uma criança que tem
que está dentro do transtorno do espectro autista, mas é um grau mais ameno, é o grau 1 de suporte. É uma criança que é verbal, mas tem muito acesso comportamental, então, de autolesão, de irritabilidade, etc. E aí, o que eu tento fazer em contrapartida? Eu mostro a minha história pessoal, eu mostro o meu filho. Falo, meu filho é assim, olha como ele é, olha o comportamento dele, olha o grau de suporte que ele tem. E isso, de certa forma, leva um alívio para as pessoas, porque a nossa ideia, quando eu exponho o meu filho, quando eu exponho a minha história, é mostrar que existe vida pós-diagnóstico. O principal foco é esse, para que as famílias não desistam da criança, para que elas entendam que toda pessoa com deficiência tem possibilidades de evolução dentro do seu grau de suporte, né? E a gente vai estipulando metas. Alcançou, a gente já recalcula a rota e vamos alcançar outra coisa. E vamos alcançar outra coisa. No meu caso, por exemplo, as metas para o meu filho são da demanda do dia a dia. Que ele saiba usar o banheiro, que ele saiba se alimentar sozinho, que ele saiba se vestir. Para nós, isso aí eu brinco com as pessoas, falam isso para mim, é como se ele fizesse uma pós-graduação em qualquer área aí da ciência. Agora, para outros pais que eu tenho contato, falam, pô, eu queria que meu filho aprendesse a ler. Poxa, meu sonho é que meu filho consiga escrever o nome. Então, você vê como é diferente os objetivos e os sonhos de cada família, de cada realidade dentro do autismo, né? Porque a gente tem que tratar a pessoa autista e a condição do autismo dentro da sua realidade. Todos têm possibilidades de evolução, todos têm que ser estimulados, precocemente ou tardiamente, dependendo da época do seu diagnóstico, mas todos têm possibilidade de evoluir. Porém, você não adianta pegar uma régua só, eu pegar a régua do meu filho, da condição dele, que é bastante engessada, que é bastante severa, e colocar isso como uma regra geral para o autismo total. E o contrário também, você pegar uma criança autista que tem altas habilidades, porém tem alguma questão comportamental ali associada que acaba atrapalhando ou causando algum tipo de prejuízo, mas que essa criança alcança a universidade muito cedo, né, que são aquelas crianças prodígio mesmo, com 11, 12 anos, já estão fazendo pós-graduação, etc. Mas tem o autismo associado. Você não adianta pegar esse tipo de autismo, essa fração do espectro autista, e entender isso como uma regra geral. Não é assim que funciona, né? Enquanto o Fernando está falando, a gente está vendo algumas imagens aí desse trabalho voluntário que vocês fazem de distribuição de brinquedo também. Fala um pouco pra gente, Fernando. Esse trabalho ele tem muita relação, mais uma vez, né? Eu sempre cito meu filho porque é minha inspiração para tudo isso que está acontecendo, né, na minha vida hoje com relação ao trabalho social, a trabalho voltado para a orientação parental. E esse trabalho em hospitais, ele tem relação muito com o nosso período mais doloroso. Foi o período de internações, de estar muito tempo no ambiente hospitalar e ver que a família, quando tem uma criança vivendo esse ambiente hospitalar, ela acaba ficando isolada ali com a criança, né? E, então, em 2016, eu tive a ideia, depois que meu filho teve a sua última internação para fazer a cirurgia, etc. E, graças a Deus, nunca mais tivemos nenhum tipo de intercorrência nesse nível. Eu comprei alguns brinquedos, coloquei na viatura e saímos, eu e meu parceiro, entregamos nos hospitais da região lá de Taboão da Serra. E esse projeto foi crescendo, foi crescendo. O ano passado a gente arrecadou R$10 mil, que foi desse vídeo que vocês estão vendo. A gente entregou em 8 hospitais da região brinquedos para as crianças, fizemos interação com as famílias. No vídeo, não sei se vai aparecer, mas tem uma menina que vai conosco, essa pequenininha aí. Ó. Ela tem síndrome de Down, a Sofia. É uma figuraça, uma menina super inteligente, já está com 15 anos. E ela vem conosco no projeto para humanizar mais o trabalho também, né? E esse trabalho ele é um motivo de orgulho para mim, para as pessoas que participam, né? Os voluntários, as pessoas que doam, porque a gente faz uma troca legal, leva um momento de carinho para essas famílias. Então a gente faz no Dia das Crianças, no Natal, e a gente é muito bem recebido. E as famílias falam, poxa, alguém está vendo a gente, né? E esse é o principal, é o nosso principal foco. E até nessa situação, mesmo com crianças típicas, né? Porque a maioria das crianças aí não tem nenhum tipo de demanda, digamos, neuropsiquiátrica ou de transtorno nem nada. E mesmo nesse ambiente, 80% mães. Para você ver como que normalmente acaba ficando para a mãe toda essa demanda, né? Hospitalar, de criação, de cuidado. E a mãe precisa ser muito mais valorizada, assistida, ter as suas demandas atendidas pelo Estado, ter uma ferramenta de acompanhamento mesmo, para saber se ela está bem, a parte psicológica,
prover possibilidades de acesso ao mercado de trabalho, principalmente para mães solo, para mães de crianças com deficiência, com muitas comorbidades associadas, que não podem deixar a criança sozinha. Então, o ideal seria que o mercado de trabalho alcançasse essas mães dentro do lar delas. Seria mais uma ferramenta interessante. Aí a gente fala de políticas públicas, né? Eu gostaria de entender um pouco mais hoje você com esse projeto, parceria com a ONG, com essa nova sede. Como é o apoio hoje para o terceiro setor, para projetos e entidades que realizam esses trabalhos? Então, o Estado, ele tem várias possibilidades de fomento a esse tipo de iniciativa, né? No nosso caso, por exemplo, como nossa instituição é nova, a gente ainda não tem essa possibilidade imediata de captação de recursos. A gente conseguiria muito através de parcerias, né? Mas a ideia é estruturar, montar um projeto fantástico, assim, com know-how, com informação de atendimento, com números, com vídeos, com feedback das mães falando da importância desse trabalho, para que a gente possa realmente vir lá na frente a captar recursos e poder fazer a expansão quanto antes do projeto, né? Que a nossa ideia é atender o maior número de crianças possível. Hoje, para você ter uma ideia, com a estrutura que nós temos, a nossa capacidade máxima ali estourando é de 80 atendimentos, né? Porém, isso tem um recurso a ser aportado ali. E hoje, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. A gente está atendendo meio que vai atender metade da carga, que é 40 atendimentos, com o recurso que a gente conseguiu hoje e ainda vislumbrando a possibilidade de captação de recursos, né? Então, para quem assistir esse vídeo, para quem puder assistir, tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, se puderem deixar aí o nosso Instagram, tem o Instagram da ONG, que é ONG.Universo Diverso, tem o Instagram meu pessoal, que é o Fernando F_Andrade, e tem o Instagram onde eu conto a história do meu filho, que é o Autismo em Foco, né? São as 3 possibilidades aí que o pessoal pode entrar em contato conosco para saber melhor, conhecer o projeto. O espaço está aberto para visitação, quem quiser ir lá, conhecer o espaço, entender melhor, né? Parceiros que em potencial aí que queiram ajudar um trabalho como esse, que é para realmente salvar vidas, estamos à disposição. Renato, eu ia falar que quando ele fala de, né, a capacidade que a gente tem ainda é baixa, né, por isso que ele busca todo esse recurso, porque a gente quer atender com critério de qualidade, né, porque quando a gente fala de análise de comportamento, a gente está falando de frequência, de quantidade de hora, o mínimo aí é o que a gente está tentando buscar, né, uma qualidade de atendimento, frequência de atendimento, minimamente 10, 15 a 40 horas, né, dependendo do nível de suporte da criança. O médico vai laudar lá, de acordo com a necessidade, até 40 horas. O que a gente não vai conseguir atender, obviamente, né, dentro do espaço, mas é onde entra a orientação parental, orientação com a escola. Porque quando a gente fala de quantidade, de qualidade, quantidade de horas, não é só na clínica. A intervenção precisa acontecer em todos esses contextos, como a gente falou inicialmente, né? E aí, quanto mais, né, frequente eu ensino, que é o que ele faz com o filho dele o tempo todo, ensinando em casa, ensinando alguns repertórios que é ensinado na clínica, de forma natural, na casa, na escola, a gente alcança essa quantidade que se transforma em qualidade. E antes da gente finalizar, preciso listar aqui alguns projetos de lei, né, feitos por essa casa. Inclusive, o Fernando falou bastante, né, sobre a importância desse tipo de trabalho. Nós temos o 1612 de 2023, que torna obrigatória a instalação de salas de regulação sensorial voltadas ao público autista em shoppings, museus, prédios comerciais. Esse está tramitando na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, atualmente aqui dentro da casa, de autoria da deputada Solange de Freitas. Temos outro projeto que institui a política estadual de atenção à saúde aos portadores do transtorno do espectro autista, que tramita na Comissão de Saúde, de autoria do deputado Carlos César. Mais um projeto que institui o Programa de Atenção ao Diagnóstico de Autismo e Intervenção Precoce, que deu entrada na CCJR, de autoria da deputada Andréa Werner. E fora as leis já aprovadas, né, como a 17.669, que determina o prazo de validade indeterminado para laudos e atestados médicos. Foi um grande avanço do Estado de São Paulo, né, inclusive agora na atual gestão com a nova Secretaria de Pessoas com Deficiência, também abarcando essa questão das pessoas com transtorno do espectro autista. Temos a Lei 17.651, que garante a emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista em todo o Estado, que é o CIPTEA. E a Lei número 17.744, que autoriza a criação de centros de referência e atendimento especializado às pessoas do transtorno com espectro autista. Que a gente teve uma participação aí em conjunto com o gabinete da deputada Analice Fernandes. Exatamente. Um orgulho para nós, viu? Verdade.
Fernando, Renata, gostaria de agradecer demais a presença de vocês hoje, parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, né, participando e falando sobre autismo, emanando informação, levando conhecimento para as pessoas e que espero que aproveitem e busquem mais e mais informação para tornar o nosso mundo melhor para as pessoas com transtorno do espectro autista. Renata? Muito obrigada pela oportunidade. Espero que as coisas faladas aqui tenham ajudado enquanto informação, mas a gente tem aí um hall de informação na internet, algumas produtivas, algumas nem tanto, mas tem várias. Seguindo o Andrade lá, ele tem vários seguidores também que trazem bastante informações fiéis ali, de qualidade. Muito bem, agradecemos também a sua presença que esteve conosco pela TV ou pela internet. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação.